O Arquivo Histórico de hoje traz mais um relato histórico de uma cidade daqui do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje a cidade escolhida é a cidade de Juti. Juti é uma cidade do estado do Mato Grosso do Sul. Os habitantes se chamam jutienses. O município se estende por 1.584,5 km² e contava com 6.778 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 4,2 habitantes por quilômetro quadrado no território do município. Vizinho dos municípios de Carapó e Naviraí, Juti se situa a 34 quilômetros a sul-leste de Carapó, a maior cidade nos arredores. Situado a 371 metros de altitude, o atual prefeito de Juti se chama Gilson Marcos da Cruz. A distância de Juti à capital estadual Campo Grande é de 306 quilômetros e a distância de Juti à capital federal Brasília é de 1.332 quilômetros. Santa Luzia, ou distrito de Juti, foi fundada entre os anos de 1912 e 1915 por influência do progresso da extração da erva mate. Conforme conta a história, o primeiro morador de Santa Luzia foi Sérgio Maciel de Oliveira, filho de João Paulo Maciel de Oliveira. Sérgio Maciel chegou nos campos de Santa Luzia no dia 13 de dezembro de 1898, onde construiu um acampamento provisório e logo em seguida seguiu em direção leste, margem direita do rio Laranjaí, ou margem esquerda do rio Amambai. Por fim, resolveu ficar em Santa Luzia. Seus irmãos Cassimiro e Genésio Maciel foram para a costa do rio Amambai, no Porto Palermo, onde se fixaram definitivamente. Genésio ficou nas cabeceiras de São Lucas, onde naquela época organizou a criação da fazenda Belo Horizonte. Então, na sequência deste vídeo, vamos a mais detalhes sobre a história da cidade de Juti, no estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. O tempo foi passando e mais tarde, já em 1902 ou 1904, chegaram em Santa Luzia Felisbino e Amâncio Claro, abrindo uma propriedade na costa do Taquara Velho, lindeiros com Sérgio Maciel. Depois destes, ainda entre 1904 ou 1906, Antônio Alves, vulgo Antônio Guri, que implantou a primeira casa varejista e também da região. E também desta época, os paraguaios José Lopes e Caraí Freitas. Segundo testemunhas, Dom Freitas figura como sendo o primeiro morador a construir uma casa ou um rancho de sapê, onde hoje é o Hospital de Santa Luzia, ou seja, onde foi o centro da vila até meados de 1945, mais ou menos. Vale lembrar que a partir desse tempo, Santa Luzia perdeu seu populacional, por motivo da desativação dos trabalhadores de extração da erva mate, através da Companhia Laranjeira, em nossa região. Em 1908, mais ou menos, chega o primeiro sapateiro, Lauro Moura, grandalhão. Era um verdadeiro gigante, com 2 metros e poucos de altura, casado com Joaquina Corim, filha de Joaquim Rodrigues Corim.
começaram a chegar os velhos moradores, Dona Tel, Dona Teodócia, Inhá Xalô, parteira, bezedeira e sortista, mãe de uma leva de meninos. Em 1916, chega Pedro Afonso de Souza Rocha, pai dos Rochas, Luiz Venâncio Soares, açougueiro, Arthur Campos, comerciante, Diógenes Capilé, comerciante e outros. E a partir de 1920 vieram Bonifácio Fernandes e Dona Lupa. A vila foi aparecendo entre 1912 e 1920, um amontoado de ranchos de capim, outros cobertos de tabuinha ou de zinco. A partir de 1920, a vila cresceu assustadoramente, a ponto de se tornar o maior centro comercial da região, com exceção da Campanaro, chegando a ter, em média, 2.500 casas, entre residências e casas comerciais. Aí aparecem Mimi Cizenando Alves Rocha, primeiro farmacêutico, alopata, homeopata, laboratorista e boticário de grande valor. Em 1945, Manuel Nogueira, professor e conhecedor de assuntos de redação e leis, Vasco Venâncio Soares, açougueiro, Marcolino Dáurea, Siriaco Olosbeik, Antônio Vieira, professor, foi o primeiro ou o segundo professor a lecionar particularmente para as crianças de Santa Luzia. O Distrito de Paz de Santa Luzia, ou de Juti, como ficou denominado, foi criado para a Vila de Carapó, pela Lei Estadual número 1021, de 21 de setembro de 1929, no governo de Mário Correia, governador do estado de Mato Grosso. A lei número 1021 entrou em vigor na data do seu veredito, no dia 13 de janeiro de 1930. O cartório foi instalado na Vila de Carapó em 16 de março de 1930, com a posse das primeiras autoridades, juiz de paz Francisco Cerejo. Para escrivão de paz foi nomeado Antônio Batista Júnior, popular Tunico Primavera. Em 22 de janeiro de 1930, assume a presidência do estado de Mato Grosso o Dr. Aníbal Benefício de Toledo, governista da ala Júlio Prestes, candidato da presidência da República, eleito em 1º de março de 1930. Nas eleições gerais, Getúlio Vargas também foi candidato à presidência da República. O partido do governo, Aston Luiz, ganhou as eleições de 1º de março de 1930 e Aníbal Toledo, já eleito em 1929, que tomará posse em 22 de janeiro de 1930. Além do mais, ele era presidente da Companhia Mate Laranjeira, empresa contrária a toda espécie de ocupação das terras do sul do estado do Mato Grosso. Aníbal Toledo, descontente com a perda do mandato em 30 de novembro de 1930, pouco antes de ser destituído do poder, expediu um ato ou decreto transferindo a sede do distrito de Juti da Vila de Carapó para a Vila de Santa Luzia, alegando ser um lugar de maior progresso, como de fato era mesmo. O cartório foi parar em Santa Luzia e a Vila de Carapó perdeu a sua jurisdição de vila, a condição de distrito, e passou a pertencer ao distrito de Santa Luzia, até seu desmembramento em 1948, com a criação do cartório ou Distrito de Paz de Carapó. E em 16 de novembro de 1948, pela Lei número 188, e por este motivo que Santa Luzia se chama Juti, foi o nome que empregaram para assegurar o cartório. Foram juízes de paz em Santa Luzia, Francisco Cerejo, Marcolino Dáurea, Hélio Cerejo, Manuel Nogueira, Urbano da Silveira e outros. A Vila de Santa Luzia, o distrito de Juti, derivou de um ponto de paragem de carreteiros das barrancas dos rios Paraná, Amambai e Laranjaí, para Campanário, Ponta Porã, Aquidauana, Nhoaque, Porto Murtinho ou Concepción, no Paraguai, ou outros lugares. Era aqui que os carreteiros encontravam um recanto, parte dos melhores prados deste sul de Mato Grosso, onde a pastagem era abundante, rica em espécies e variedades em teor alimentício.
O lugar sofreu muito, cresceu por conta própria, sem o auxílio dos órgãos governamentais, estaduais e federais ou municipais, com exceção da ajuda que recebeu da Prefeitura Municipal de Carapó. Foi por muito tempo sustentada pelo apoio da Companhia Mate Laranjeira, que nos fins de semana soltava sua pionada para algumas compras e eles corriam a Santa Luzia, principalmente nos dias de Semana Santa e nos dias de carreiradas, corridas de cavalos. Uma das poucas diversões que existia por aqui. Santa Luzia nesse dia se transformava na capital, porém um reboliço tremendo. Com a queda do território a 18 de setembro de 1946, a decretação do contrato de arrendamento das ervas pela Companhia Mate Laranjeira, ainda em 1946, a vila entrou em decadência, perdendo maior parte da sua população. A vila de Santa Luzia, lá pelos meados de 1950, mais parecia ruínas de um vilarejo que fora tomado pelos ataques de hordas nos tempos de guerra, pela fome ou pela peste. Era triste olhar aquilo, um luar que foi tão lindo, tão movimentado. Em divisões territoriais, datada de 31 de julho de 1936 e 31 de julho de 1937, figura no município de Dourados, o distrito de Juti. Ressalvando, em divisões territoriais, datada de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937, figura no município de Dourados, o distrito de Juti, assim permanecendo em divisão territorial datada de 1º de julho de 1983, elevado à categoria de município com a denominação Juti, pela Lei Estadual número 800, de 14 de dezembro de 1987, desmembrado de Carapó, sede do antigo distrito de Juti, constituído do distrito sede, instalado em 1º de janeiro de 1989, em divisão territorial datada de 1991. O município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009. Venha conhecer a cidade de Juti, no estado do Mato Grosso do Sul. Esta simpática e modesta e pacata cidade, de um povo ordeiro e hospitaleiro. Uma excelente localidade para se conhecer ou até morar, para quem gostar de sossego e tranquilidade. A cidade de Juti também conta com uma emissora de rádio, que é a Rádio Criativa FM 87.9. Eu termino este relato histórico de mais uma cidade daqui do estado do Mato Grosso do Sul. Hoje nós falamos esta história da cidade de Juti. Até uma próxima oportunidade.